E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Leandro Vieira. Vamos estar aqui resolvendo alguns exercícios sobre multiplicação de frações, tá? Então olha só, os exercícios que estavam propostos aí para vocês eram da letra A, B e D, né? Então eu vou fazer outros, tá? A letra A eu vou fazer aqui para você, tá? Aí depois eu vou fazer a letra, deixa eu ver, a letra C e a letra F. A letra C ela é igual à letra D e a letra F ele é igual à letra B, tá bom? Então vamos lá, ó. Letra A então. Na letra A a gente tem 3 vezes 2 sobre 7, tá bom? Olha só pessoal, esse 3 que está sozinho aqui, ó, a gente pode pensar da seguinte forma: qualquer número, qualquer número mesmo, tá? A gente pode colocar assim, ó, 3 dividido por 1, tá? Qualquer número a gente pode pôr dividido. Lembra que o traço da fração é a mesma coisa que a divisão? Então 3 dividido por 1. Professor, por quê? Não entendi. Pensa comigo. 3 dividido por 1 dá quanto? 3 dividido por 1 dá 3. Então eu posso escrever dessa forma. E professor, por que você fez isso? Olha só pessoal. Se nós tivéssemos aqui, ó, vou fazer aqui do lado, ó. Se nós tivéssemos 3 mais 2 sobre 7, é diferente de 3 vezes 2 sobre 7, tá? Na multiplicação, lembra que o pontinho é a multiplicação também, né? Pode ser o sinalzinho de vezes, né? Ou pode ser um pontinho, tá? Na multiplicação é mais fácil que a soma ou a subtração de frações, tá? Na multiplicação a gente basta fazer o quê? Basta multiplicar os números de cima, então o de cima com o de cima, e o de baixo com o de baixo, beleza? Então olha só, olha que simples pessoal, 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 7 dá 7. Beleza? Tranquilo? Então, ó, eu tinha aqui 3 vezes 2 sobre 7. Né? 3 vezes 2, 6. E o 7, né, é como se tivesse 1 aqui. Né? 3 dividido por 1 volta no 3. É o próprio 7. Beleza? Vamos fazer aqui agora a letra C, tá? Então na letra C a gente tem 2 sobre 3 vezes 10 sobre 4 vezes 9 sobre 15, tá? Pessoal, e aí professor, quando tem 3 números, né, 3 frações na verdade, o que você faz? Da mesma forma pessoal. Você pode fazer aqui as duas primeiras frações, ou você pode fazer as 3 frações ao mesmo tempo se você quiser, tá? Você vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. Então, ó, 2 vezes 10, né, o dobro de 10, 20. 20. Então, vou pegar aqui o preto. Olha lá, ó, 2 vezes 10, 20, né? Aí a gente faz esse resultado 20 vezes 9, né? Vezes 9. 9 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. 180. Beleza? Aí, na parte de baixo, a gente multiplica todo mundo também, né? A gente multiplica todo mundo também. Então, ó, 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 15, tá? Se você fizer a conta aí, também vai dar 180. E olha só, pessoal, que curioso. Eu tenho 180 dividido por 180. Qualquer número dividido por ele mesmo, né? 180 dividido por ele mesmo vai dar 1. Beleza?
Só que você não precisa fazer toda essa conta nesse item C. Olha só, dá para a gente fazer de outra forma. Então montei para você aqui, pessoal, para você ver qual que é essa outra forma que a gente pode fazer. Olha só, como essas três frações estão multiplicando, tá? Estão multiplicando, a gente pode observar se podemos fazer algumas simplificações. Por exemplo, ó, tem algum número par embaixo e em cima? Tem, né? Temos aqui o 4, temos o 10, temos o 2 em cima. Então podemos ou simplificar o 2 com o 4 ou o 10 com o 4, tá? Para deixar aqui o 10 menor, eu vou fazer o 10, tá? Então eu divido 10. Divido ele por 2. E vou dividir o 4 por 2 também, tá? Se você dividir 10 por 2, pessoal, o resultado disso aqui dá 5, beleza? E se você dividir o 4 por 2, o resultado disso aqui dá 2. Tranquilo? Então, ó, por que é simplificação? Porque eu tinha um número maior, 4, ele virou 2. Tinha um número maior, 10, ele virou 5. Beleza? Mas olha só que interessante. Aqui em cima eu tenho um número par e aqui embaixo eu tenho um número par. Professor, mas o 2 está do outro lado aqui, ó. Não tem problema, não precisa ser a mesma fração. Como está todo mundo multiplicando, eu posso simplificar mesmo se for a fração do lado aqui, tá? Então, ó, o 2 ele está na fração do meio e esse outro 2 ele está na fração da esquerda. Não tem problema, tá? Como está multiplicando, eu posso simplificar em frações diferentes. Olha que legal. Então, ó, como o 2 é par, eu vou dividir ele por 2, tá? E eu vou dividir esse 2 por 2. Tranquilo? Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Olha só que legal, pessoal. Eu tinha 10, que virou 5. Aqui eu tinha um 4, que virou 2, que virou 1. E aqui eu tinha 2 e virou 1, tá? Como já está bem poluído aqui nossa conta, eu vou transcrever aqui o que nós obtivemos, ó. Então, ó, aqui era 2, ficou 1, certo? Aqui era 3, a gente não mexeu ainda. Aí tem o sinal de multiplicação. Aqui era 10, virou 5, né? Aqui embaixo era 4, virou 2 e depois virou 1. Aí tem o sinal de multiplicação, né? E o 9 e o 15 a gente não mexeu, né? Nem o 9 e nem o 15 aqui embaixo. Beleza? O que dá pra gente fazer agora, pessoal? Perceba aí que a gente não tem mais números pares, né? O próximo número primo, se você ainda não viu, nós buscamos, na maioria das vezes, simplificar pelos números primos, tá? Podemos simplificar por outros números também. Mas depois do 2, o próximo número é o 3, tá? Como temos aqui 9 em cima e 3 embaixo, a gente vai conseguir simplificar. A gente não vai conseguir simplificar esse 5 por 3, né? Porque se a gente divide 5 por 3, o resultado não é um número exato, né? É um número com vírgula. Mas a gente pode vir aqui no 9, ó. Se nós dividirmos 9 por 3, isso aqui vai dar 3, né? 9 dividido por 3 é resultado 3. A gente só pode fazer isso, pessoal, se pudermos fazer na parte de baixo também, tá? Então, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo, para manter a proporção aqui da fração, né? Das frações, no caso. Então, eu divido aqui por 3 também. Eu não poderia simplesmente dividir o 9 por 3, entendeu? Se eu fizer isso, eu só faço isso se eu puder fazer embaixo também, tá? Então, 3 eu vou dividir por 3, tá vendo aqui, ó? Dividiu de cima por 3 e dividiu de baixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, beleza? Vou reescrever mais uma vez, tá? Então, aqui tinha 1, aqui era 3, dividiu por 3 ficou 1. Aqui em cima a gente tinha um 5. Aí aqui a gente tinha o 1.
Aqui era 9, né? Virou 3. E aqui a gente tinha o 15, beleza? Agora, olha que interessante, pessoal. Eu posso aqui simplificar o 3 e o 15, ou eu posso simplificar aqui o 15 e o 5, né? Então vamos escolher aqui o que a gente faz, ó. Ou podemos ainda, né, se você observar, 3 vezes 5, quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 dá 15, né? E esse 1 aqui, professor? Bom, 15 vezes 1 dá o próprio 15, certo? Beleza? E aí, olha só, ao invés de 5 e 3, eu posso escrever como 15, não posso? Né? Porque não está multiplicando aqui a parte de cima. Então, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. E aí, ó, embaixo, ó, 1 vezes 1. Vou fazer aqui do lado. Pera aí, pessoal. Ó. Então, olha só. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. Está aqui. A parte de cima é 15. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 15, 15. E finalmente, pessoal, ó, que a gente tem, ó, 15 dividido por 15, né, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Lembra lá que eu resolvi da outra forma e deu 180 em cima e 180 embaixo? Só que, na verdade, o resultado final deu 1 também, não é? Então é bem mais fácil a gente ir simplificando do que fazer aqui multiplicações, onde os números vão ficando cada vez maiores, né? Aí a gente tinha um 180 e aqui a gente está trabalhando com um número 15, ó, bem menor. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui a letra F. Tá vendo aqui a letra F? Letra F, a gente tem um número misto, né? A gente tem um 2, 1 sobre 5, multiplicado por 35 sobre 33, tá? Então, olha só, você pode ver um 5 aqui, você já vai querer simplificar, mas ó, antes de você sair simplificando, pessoal, para você não errar, pense o seguinte, isso aqui tudo, né, esse número inteiro está multiplicando essa fração. Eu sugiro que você primeiro transforme esse número misto, que tem uma parte inteira mais uma parte fracionária, para um único número em formato de fração. Então, como que funciona isso? Pessoal, quando a gente tem 2, 1/5, né, sem nenhum sinal aqui, né, nem de vezes, nem de mais, isso aqui é a mesma coisa que fosse 2 mais 1/5. Não é verdade? Porque é um número inteiro mais uma fração. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu faço 2 mais 1, 3 e a parte de baixo fica 5? Não. Por que não? Porque eu só faço de cima com de cima e de baixo com de baixo quando é multiplicação. Quando é soma ou subtração, aí a gente só vai poder fazer a operação se a parte de baixo estiver igual. Professor, mas nem parte de baixo esse aqui não tem? Lembra quando não tem parte de baixo, eu posso fazer isso aqui, ó? Colocar 2 dividido por 1. Por que 2 dividido por 1, professor? Porque qualquer número dividido por 1 volta nele. Então eu posso escrever ele dessa forma, tá? E para que você fez isso, professor? Olha só, pessoal, vamos fazer aqui, ó, esse lado esquerdo aqui, ó. Eu só posso somar ou subtrair frações quando a parte de baixo está igual, certo? E aqui, ó, está diferente, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 5, né? 1 é diferente de 5. Então eu vou fazer essa primeira fração aparecer um 5 aqui embaixo, tá? Como é que eu faço isso, né? Como que eu faço 2 sobre 1 aparecer um 5 embaixo? A gente acha uma fração equivalente para ela, né? Então eu quero que a minha nova fração tenha um 5 aqui embaixo, beleza? A fração equivalente ela é proporcional à outra, né? Representa a mesma quantidade. Pessoal, 1 multiplicado por quanto que dá 5? 1
multiplicado por 5, né? 1 vezes 5, 5. Mas que é para que a fração que eu estou procurando aqui, para a fração equivalente, né, para que ela seja equivalente, tudo que eu faço embaixo, eu faço também em cima. Beleza? E quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. Beleza? Acho que eu tinha trocado de cor aqui, mas não troquei, peraí. Aí eu vou colocar a mesma cor, né? Agora sim, ó. Beleza? Então, essa fração aqui, ó, né, era um número 2, né? Eu coloquei o 1 embaixo. Virou essa fração aqui. Beleza? Então, o número 2 sozinho aqui, inicial, ele pode ser escrito, né? Ele é a mesma coisa que 10 sobre 5. E olha só que curioso, pessoal. Se você fizer 10 dividido por 5, né? Lembrando que uma fração também é uma divisão, o de cima dividido pelo de baixo. Se você fizer 10 dividido por 5, você volta do 2, não é? Então, a gente pode escrever o 2 dessa forma também. E aí, a gente vai somar aqui com a parte que já estava no formato de fração. Como que a gente faz isso, pessoal? Lembra que é diferente da multiplicação, né? Na multiplicação, você faria 5 vezes 5, né? Mas já na soma, como é uma soma, né, você só copia. Beleza? E a parte de cima, aí sim, você faz 10 mais 1 dá 11. Tranquilo? Aí vamos reescrever, ó. Todo esse número misto aqui, ó, 2 inteiros mais 1/5, pode ser escrito no formato de uma única fração como 11 sobre 5. Vou colocar aqui, ó, 11 sobre 5. Né? Aí multiplicado, tá vendo aqui? Ó? Multiplicado por 35 sobre 33. Tranquilo? Aí, pessoal, a gente pode fazer aqui de duas formas, né? Ou a gente multiplica aqui, ó, o 11 vezes 35 e o 5 vezes 33, né? Ou, o que a gente pode fazer, então? A gente pode simplificar, né? Que é o que eu recomendo aqui para você, ó. O 35, ele é um múltiplo de 5, né? Então, a gente consegue dividir por 5. Pessoal, vamos dividir, então, ó, o 35 por 5 e o 5 por 5, tá? Dividindo 35 por 5, né, o resultado dá 7. Tranquilo? E dividindo o 5 por 5, o resultado dá 1. Então, a gente pode reescrever isso aqui como sendo 11 sobre 1 multiplicado por 7 sobre 33. E olha só, pessoal, talvez você não consiga enxergar, mas a gente tem um pouquinho mais de experiência. Eu consigo dividir o número de cima por 11, né, esse 11 por 11, e eu consigo dividir esse 33 por 11. Nossa, professor, como é que você consegue ver isso? É igual eu falei, né, pela nossa experiência aqui, né, a gente acaba já tendo essa visão mais apurada um pouco. Ó. Então, ó, se eu fizer 11 dividido por 11, né, um número dividido por ele mesmo, o resultado dá 1. Beleza? Se eu dividir aqui, ó, o 33 por 11, se eu dividir 33 por 11, o resultado vai dar 3, tá? Pode fazer aí, ó, se você fizer 33 dividido por 11, o resultado aqui vai dar 3, tá? Então, vou reescrever novamente aqui, ó. Ficou 1 sobre 1, né? Aqui era 11, virou 1, né? Multiplicado por 7 sobre 3. Beleza? E olha só, pessoal, né? Quando a gente multiplica por 1, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Se eu multiplico 1 vezes 7, quanto que é 1 vezes 7? Dá 7. Quando eu multiplico 1 vezes 3, dá quanto? Dá 3. Então, está aqui o nosso resultado final. Beleza? Aí, galera, para encerrar aqui a nossa aula aqui, o nosso estudo, vamos fazer esse exercício aqui um pouco mais prático, né? Que não é só operacional, tem um enunciado aqui.
Então, em uma caixa há meio cento de laranjas. Pessoal, quanto que é 1 cento? Quanto que é 1 cento de laranja? 1 cento, vai de qualquer coisa. 1 cento é igual a 100, né? Aí, o exercício ele fala que tem meio cento de laranjas. Então, metade de 1 cento é metade de 100. Isso aqui vai dar 50. Então, em uma caixa há 50 laranjas. Beleza? Tranquilo? Aí, falou o seguinte. Nós vamos retirar 2/5 dessas laranjas. Né? 2/5 dessas laranjas. Quantas laranjas sobrarão? Então, pessoal, ó, em uma caixa, ela que está aqui dividida em 5 partes, certo? Então vamos fazer de assim, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aqui é a nossa caixa de laranja, dividida em 5 partes. Por que 5 partes, professor? Está aqui, ó. O número de baixo é a quantidade de partes, né? E aí, a gente vai retirar duas partes, beleza? Então, a gente vai retirar duas partes aqui. Retiramos uma parte, retiramos duas partes. Quantas partes, pessoal, vai sobrar aqui? Vai sobrar 3 partes, né? 1, 2, 3. Beleza? Então, a gente tem que calcular quanto que vale 3/5 de 50, né? Por que 50? Porque é o total, né? As 5 partes aqui de laranja dá 50 laranjas, né? Então a gente tem que calcular 3/5, né? 3 partes de 50 laranjas. Como que a gente faz isso, pessoal? Quando você ver aqui, pessoal, essa palavrinha de, você pode tranquilamente substituir por um sinal de vezes, tá? Então, 3/5 de 50, você vai calcular da seguinte forma, pessoal. 3/5 multiplicado por 50. Na prática, aqui, né, esquece um pouquinho o operacional. Na prática, o que está acontecendo? Na prática, eu estou pegando o total de laranjas, 50 laranjas, dividindo em 5 partes iguais e considerando 3 partes, tá? Então, a conta, na hora que você montar a conta, ela vai ficar dessa forma. Aí é o seguinte, né? Eu posso fazer o 3 vezes 50 e depois dividir por 5, ou eu posso, então, simplificar, tá? Como aqui é um sinal de vezes, eu posso simplificar aqui, ó. Como eu tenho o número 5 em cima e o número 50 embaixo, eu consigo dividir por 5, né? Por quê, professor? Se eu dividir 50 por 5, o resultado não vai ser um número com vírgula, né? Não vai ser um número quebrado. Mesma coisa o 5, né? Eu consigo dividir pelo próprio 5. Então, como é que fica isso aqui, ó? Eu vou fazer das duas formas, tá, galera? Vamos fazer aqui para você ver que dá a mesma coisa. 3 vezes, se você fizer 3 vezes 50, isso aqui vai resultar 150, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. E aqui o 5, como o 50 não tem nada, eu posso aqui, ó, né, só para didaticamente ficar mais fácil para você, adicionar o 1 aqui, tá? Depois você acaba nem precisando fazer mais isso aqui. Então, é de cima com o de cima, né? E o de baixo com o de baixo, lembrando que é uma multiplicação na soma ou na subtração, e essa regra já não vale, né? Tá? De cima com o de cima e de baixo com o de baixo, só vale para quando for multiplicação. Beleza? E quanto que é, então, 5 vezes 1? 5 vezes 1 dá 5. Beleza? Uma fração é uma divisão, então é o de cima dividido pelo de baixo. Então eu faço aqui 150 dividido por 5. Beleza? O 1 é menor do que o que está na chave, né? Então ele tem que pedir ajuda. Virou 15, certo?
Perguntamos para a chave, 5 vezes quanto dá 15 ou mais próximo? 5 vezes 3, né? 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Baixamos o 0, né? Quando a gente baixa, a gente divide, né? Então, perguntamos para a chave aqui. 5 vezes quanto dá 0 ou mais próximo? 5 vezes 0, né? 5 vezes 0, 0, né? 0 menos 0, 0. Então, olha só, pessoal. Tente não somente fazer aqui a operação, né? Tente entender o que você achou. Ó, nós calculamos aqui 3 partes da caixa inteira, né? Então, esses 3/5 que sobraram, né? Lembra que 2 partes foram retiradas, né? A gente calculou o que sobrou, tá? Então, sobraram quantas laranjas? Está perguntando aqui, né? Quantas laranjas sobrarão na caixa? Sobrarão, então, se você fosse responder isso aqui, então, você colocaria sobrarão 30 laranjas, tá? Agora, pessoal, eu falei que eu ia fazer aqui pela simplificação, né? Vamos fazer aqui, então, pela simplificação. 3/5 de 50. Podemos, então, aqui, ó, como tem múltiplos de 5 embaixo e em cima, né? A gente divide aqui, então, por 5. Dividimos aqui por 5, beleza? Quanto que dá 50 dividido por 5, né? 5 vezes quanto dá 50, né? 5 vezes 10, beleza? E dividimos embaixo por 5, né? Só podemos simplificar se fizermos em cima e embaixo a mesma coisa, né? Não posso dividir em cima por 5 e embaixo por 2. Aí você alterou a conta, né? Temos que manter a proporção. 5 dividido por 5 dá 1 o resultado, certo? Então, reescrevendo aqui como é que ficou, eu tinha o 3 que eu não mexi, tinha aqui a barrinha também que eu não mexi, 5 dividido por 5 deu 1, né? O 50 eu dividi por 5, virou 10, beleza? E olha só como fica mais fácil, pessoal, né? Vou colocar o 1 aqui só para ficar mais didático, né? Como é uma multiplicação, faço de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 10 dá 30, né? E 1 vezes 1 dá 1. Aí, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, né? Então, 30 dividido por 1 dá 30. E observe que nós chegamos ao mesmo resultado. Agora, pessoal, se o exercício tivesse pedido quantas laranjas foram retiradas? Bom, a partir dessa conta que você já fez, né, você sabe que sobrou 30, né, e tinha 50, basta fazer 50 menos o que sobrou, vai dar 20, né? Então, 20 laranjas foram retiradas. Agora, vamos fazer de conta, eu vou apagar aqui, peraí. Então, vou fazer de conta aqui, já apaguei, que o exercício tivesse pedido o seguinte: quantas laranjas foram retiradas, né? Então, retirou 2 partes, retirou 2/5. Né? Quantas laranjas foram retiradas? Você não ia calcular o 3/5 primeiro, você já calcularia o 2/5 direto, né? Porque se ele estivesse perguntando quanto foi retirado, você já calcula aqui com a fração certinha, né? Então, se ele tivesse perguntado quantas laranjas foram retiradas, foram retirados 2/5 de um total de 50 laranjas, né? Lembrando aqui que eu já falei, na prática, né, esquecendo aqui um pouquinho do operacional, o que quer dizer essa conta? São um total de 50 dividido em 5 partes, que é o que a gente fez aqui, e eu consideraria 2 dessas partes, tá? E aí, né, não vou fazer das duas formas, vou fazer pela forma de simplificação. A gente já viu que a gente pode dividir isso aqui por 5, né? Aí vira 10. E a gente pode dividir aqui o 5 por 5, né? O que eu faço em cima eu faço embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. Ficando o que, pessoal? Ficando aqui 2 sobre 1 multiplicado por 10, né? E 2 vezes 10 dá 20, que foi que a gente calculou lá, certo? Foram retirados 20 laranjas. Beleza? Então, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário, tá? Muito obrigado e até a próxima.